Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Jordano aqui passando para comentar e para compartilhar com você um assunto que para mim é muito importante e muito interessante. Vou conversar com você hoje sobre um pouco da teologia do Novo Testamento e há algum assunto dentro da teologia do Novo Testamento que para mim é muito especial, que é a teologia dos evangelhos sinóticos. Eu acho que todo estudo da nossa teologia, principalmente da teologia bíblica, deve levar muito em conta aquilo que nós podemos aprender com a teologia dos evangelhos sinóticos. É uma diferença que eu acho que não é claro para muitas pessoas, mas existe uma distinção entre a teologia sistemática e a teologia bíblica. Geralmente, as pessoas que adentram no mundo da teologia adentram interessadas pelo que a gente chama de teologia sistemática, ou seja, por uma explicação dos nossos dogmas, das nossas doutrinas, uma explicação da nossa fé, uma explicação daquilo em que nós cremos, de como essas crenças, essas doutrinas se organizam e se articulam de uma maneira coerente, sem contradições. Então, isso é a teologia sistemática, que organiza esses assuntos, esses temas, dentro de um panorama que nós podemos chamar de um panorama sincrônico. Organiza tudo, coloca tudo ao mesmo tempo. E aí se pergunta, por exemplo, como na Bíblia nós podemos entender a bondade, a justiça, a misericórdia de Deus. E aí atravessamos a Escritura em busca de uma doutrina, de um tema comum. Mas a teologia bíblica é diferente. A teologia bíblica não está preocupada, em primeiro lugar, com aquilo que são as nossas doutrinas. A teologia bíblica está preocupada, em primeiro lugar, em perceber dentro dos autores bíblicos, dos temas que os próprios autores bíblicos trazem, quais são, o que é que eles acreditavam, qual era a teologia deles. Então nós nos perguntamos sobre qual é a teologia do apóstolo Paulo, qual é a teologia dos evangelhos sinóticos, a teologia de Lucas, de Marcos, de Mateus, qual é a teologia do quarto evangelho, qual é a teologia do Apocalipse, ou, por exemplo, especificando mais, o que é que Paulo escreve sobre justiça ou justificação, o que é que Paulo pensava sobre a eleição de Israel, como o livro do Apocalipse mostra a adoração, ou como o livro do Apocalipse mostra a figura de Jesus. Enfim, são temas que aparecem dentro dos próprios textos bíblicos. Então, não faz sentido, por exemplo, dentro da teologia bíblica, a gente perguntar o que é que o autor do Evangelho de Marcos, o que é que o Evangelho de Marcos tem a nos dizer sobre o batismo de crianças, ou o que é que o Evangelho de Marcos tem a nos dizer sobre, por exemplo, o tema da predestinação para a condenação. Esse tipo de coisa não faz muito sentido dentro da teologia bíblica. A teologia bíblica se preocupa em olhar dentro dos autores dos textos bíblicos o que é que eles nos dizem, quais são os temas que eles nos propõem e como eles nos propõem. Então, nós não estamos preocupados aqui ainda em organizar esses textos dentro de uma doutrina coerente, mas apenas perceber os diversos testemunhos. A maneira como, por exemplo, certos autores bíblicos explicam as coisas de uma maneira diferente. Isso é importante para nós. Essas ênfases diferentes que os autores bíblicos têm são importantes para, num momento posterior, quando nós o quisermos, formularmos uma teologia que seja coerente e que contemple de maneira justa a totalidade do testemunho bíblico. É certo que aquilo que nós chamamos de teologia do Novo Testamento, teologia bíblica, é um projeto questionável. É possível questionar de várias perspectivas, como, por exemplo, talvez seja audacioso demais pensar que nós somos capazes de reconstruir o pensamento dos autores bíblicos com base apenas nos textos que eles nos dão. Então, é possível, esse projeto é passível de crítica, sim. Mas eu acho que ele rende certos frutos e ele nos dá certas direções que ainda hoje são interessantes. Então eu quero compartilhar aqui com você, conversar com você sobre a teologia dos evangelhos sinóticos, sobre os evangelhos sinóticos em si. Eu não vou introduzir aqui com você os evangelhos sinóticos, a gente não vai enfatizar o que é aquilo que é tema da introdução ao Novo Testamento, fala, né? A gente não vai falar aqui sobre a autoria deles, enfim. E você não deve deduzir com base aqui nas minhas palavras que eu defendo autoria ou teoria A, B ou C, tá? Nós não vamos enfatizar isso aqui, nós vamos enfatizar os temas mais teológicos desses autores. Mas, mesmo dentro daquilo que a gente chama de introdução ao Novo Testamento, a gente já vê algumas características nesses evangelhos que são importantes. A marca redacional dos autores que mostra o modo como cada autor representa uma tradição comum. Então, por que nós temos 4 evangelhos, por exemplo? Por que nós temos 3 evangelhos sinóticos, se eles nos contam a mesma história? A verdade é que esses autores, eles bebem de uma tradição comum, dentro de um movimento religioso, mas dentro desse movimento eles enfatizam certas coisas a depender
e aí essa é a premissa de grande parte da crítica histórica, o modo como os evangelistas selecionam os assuntos de que eles tratam depende, por exemplo, da preocupação que eles têm em registrar as palavras de Cristo para um determinado grupo. Então nós costumamos dizer, isso em parte é questionável, mas nós costumamos dizer que o Evangelho de Mateus foi escrito para uma comunidade que era predominantemente ou fortemente de origem judaica, era uma comunidade cristã, mas de origem judaica fundamentalmente ou principalmente. Então, por isso, o Evangelho de Mateus se preocupa mais que os outros em registrar temas que são temas judaicos. O tema sobre a lei, sobre as profecias, sobre a continuidade de Cristo com o Antigo Testamento. Então, esses temas são enfatizados por Mateus. Os outros evangelhos não tratam desses temas com a mesma força, com o mesmo vigor. Então, mas existem temas que são comuns. Então, existem certos princípios, como, por exemplo, o Evangelho do Reino. Nos evangelhos sinóticos, o ministério de Jesus inicia com a prisão de João Batista. Jesus pregava o Evangelho do Reino, anunciando a sua proximidade. De fato, ele foi enviado para anunciar o Evangelho do Reino, como lemos em Lucas 4:43. Então existe uma ligação, uma conexão entre o fim do ministério de João Batista, o começo do ministério de Cristo e a pregação do reino de Deus como algo que irrompe ali escatologicamente e que é anunciado no discurso de Jesus, é tornado visível. Então, de certa maneira, o discurso de Jesus, não aqui uma linguagem, claro, anacrônica, o discurso de Jesus é como o sacramento, a pregação de Jesus é como o sacramento que torna visível esse reino que está sendo anunciado ali. Esse reino que está agindo já de maneira invisível, como nos indica o Evangelho de Lucas. Então o Evangelho de Mateus acrescenta uma perspectiva importante aqui. A pregação sobre a chegada do reino de Deus já estava presente também na boca de João Batista antes de estar na de Jesus e dos seus discípulos. Então o reino de Deus já começou a ser anunciado por João Batista no Evangelho de Mateus. A gente vê isso comparando, por exemplo, Mateus 3:1 e 2 a Mateus 4:17. Existe uma continuidade de tema ali. Então, o Evangelho de Mateus não está preocupado apenas em mostrar a continuidade de Jesus com o Antigo Testamento, mas também a continuidade dele com João Batista. O Antigo Testamento já falava sobre o reino de Deus. Os salmos de entronização repetem que Javé reina. Você pode ler isso, por exemplo, no Salmo 93:1. E esse reino era um reino universal, como a gente lê no Salmo 103:19. Mas esse reino, em alguns momentos ele é particularizado na história de Israel. Ele é exercido também, por exemplo, na teologia do cronista, a teologia que nós vemos que é ressaltada em 1 Crônicas e em 2 Crônicas. Nessa teologia existe uma ênfase particular. Esse reino é particularizado, esse reino que é universal, é particularizado na linhagem monárquica de Judá. Então a linhagem monárquica de Judá se assenta no trono do Senhor e o reino de Deus está nas mãos dessa linhagem. Isso significa que o reino de Deus não é apenas invisível, mas se realiza visivelmente através de pessoas. Por isso, Jesus disse que daria ao apóstolo Pedro as chaves do reino. Uma promessa que depois alcança também em Mateus 18 aos demais apóstolos. Então existe uma visibilidade do reino de Deus que começa a ser particularizada já no Antigo Testamento e essa teologia ela é herdada pelo Novo Testamento, claro, com ênfase nova. Então, a maioria das parábolas nos evangelhos sinóticos ensina algo sobre o reino de Deus. São parábolas do reino. E por isso, várias delas são símiles do reino. Começam com as palavras: o reino de Deus é semelhante a... A gente vê alguns exemplos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, exemplos agrupados. Várias dessas parábolas estão concentradas aí. As parábolas ocultam o mistério do reino de Deus, como lemos em Marcos 4, 10 e 11. Então existe uma preocupação de que as parábolas elas sejam, ao mesmo tempo, a gente vê essas duas preocupações no próprio capítulo 4 de Marcos, de que as parábolas elas sejam entendidas por algumas pessoas, de que elas sejam uma maneira que algumas pessoas possam entender, mas também elas sejam uma maneira pela qual outras pessoas não entendam e não compreendam a mensagem de Jesus. Não existe uma preocupação ali no discurso de Jesus de ser entendido por todas as pessoas, mas ser entendido por alguns e não ser entendido por outros, que são vistos como aqueles que têm o coração endurecido para a sua mensagem. Então, o reino de Deus é o governo de Deus sobre o mundo e sobre os homens. Mas esse reino é um reino dinâmico, porque é contestado pelos mesmos homens
e até pelos poderes das trevas. Então, quando a gente fala de reino, é importante a gente entender uma coisa. Aquilo que a gente chama de reino de Deus, normalmente hoje, quando nós usamos a palavra reino, nós nos referimos principalmente a territórios. Territórios dentro de certas fronteiras, um território delimitado por certas fronteiras, por um poder político, por um poder nacional, né? Nós geralmente nos referimos ao reino como isso. E isso também está, né? Também está em vista quando nós falamos de reino, do reino de Deus. Mas os eruditos, os teólogos, eles têm enfatizado já há algum tempo a ideia de que reino, essa expressão reino, se refere ao domínio de Deus, se refere ao reinado de Deus, se refere ao governo de Deus. Não tanto sobre o território, mas sobre esse governo, sobre esse ato de reinar. E claro, nós podemos, em alguns deles, nós podemos questionar se isso não inclui também território, se isso não inclui também uma dimensão mais visível. Mas claramente a ênfase está aí, está nesse governo de Deus. Então, por isso, o reino de Deus se manifesta nos evangelhos também através dos exorcismos. Os discípulos foram enviados não apenas para ensinar, mas também para expulsar demônios. Havia um confronto entre o reino de Deus e os poderes das trevas. Jesus expulsava demônios pelo Espírito Santo e por isso sinalizava a presença do reino de Deus, como lemos em Mateus 12, 28. Então essa ligação entre exorcismo, o Espírito e o reino nos diz algo muito importante, pois mostra como nós devemos ver a ação do Espírito nos evangelhos. O Espírito é o implementador do reino e é o Espírito que expulsa esses poderes das trevas que contestam o reino. Então existe claramente uma noção de batalha espiritual por trás da conexão entre exorcismo, Espírito e reino. A conexão entre Espírito e reino é uma noção que envolve uma polêmica espiritual, que envolve uma batalha espiritual. Então não há diferença teológica entre as expressões reino de Deus e reino dos céus. Essa última noção, reino dos céus, é apenas uma maneira favorita de Mateus de se referir ao reino, não usada por nenhum outro evangelista. Mateus usa reino dos céus na mesma situação em que os outros evangelistas usam reino de Deus. Além disso, Mateus usa ambas as expressões, sem distinção. De certo modo, o ministério de João Batista foi uma preparação para a chegada desse reino. Lucas nos mostra isso em Lucas 7, 28, Lucas 16, 16. Os mestres da época, porém, esperavam que o reino de Deus fosse aparecer de uma maneira clara e visível. Para Cristo, porém, o reino já estava presente, como vemos em Lucas 17, 20 e 21. Ainda assim, alguns discípulos iriam testemunhar, ainda em vida, a chegada desse reino. Então, os exorcismos manifestavam a presença e irrupção do reino de Deus, e eles aconteciam pelo poder do Espírito. Os evangelhos sinóticos tratam o Espírito de maneiras diferentes. Enquanto Marcos, por exemplo, contempla pouquíssimas referências ao Espírito Santo, Lucas tem muitas referências ao Espírito Santo. E depois essas referências são continuadas no livro de Atos dos Apóstolos de maneira bastante óbvia. Então, de fato, os 2 primeiros capítulos de Lucas têm muitas referências ao Espírito, como no nascimento de Jesus, e a profetas inspirados pelo Espírito. Lucas enfatiza certas dimensões, mas nós podemos ver nos evangelhos sinóticos essa preocupação em conectar Jesus ao Espírito. Além disso, o evangelho de Lucas contém a promessa da vinda do Espírito Santo sobre os primeiros discípulos, depois da partida de Jesus, já no final do evangelho de Lucas, essa promessa é mencionada. Então o Espírito conduz as pessoas em vários momentos. Ele revela, inspira, guia e ensina. As pessoas pediriam em oração pelo Espírito Santo. Entretanto, nos 3 evangelhos há um fato importante, que o Espírito desce sobre Cristo no batismo e que ele é quem batiza. Cristo é quem batiza com o Espírito Santo. Então, Cristo é aquele que traz a presença escatológica do Espírito Santo. Isso significa que Jesus seria aquele que realizaria a promessa messiânica da efusão do Espírito já anunciada no Antigo Testamento. Então, os evangelhos sinóticos apresentam Jesus de várias maneiras, através de vários títulos e imagens representativas. Chamamos de cristologia essa reflexão teológica sobre a pessoa de Cristo. Diversos títulos, como por exemplo o título de Messias, que enfatiza a esperança messiânica de Israel, o título de
Filho de Deus, que é um título ligado também a essa esperança messiânica, mas que começa já nos evangelhos sinóticos também a ter um sentido sobrenatural ligado à pré-existência de Cristo. O título Filho do Homem, que sinaliza a Cristo, que indica a Cristo como sendo aquele juiz escatológico que realizaria e que traria o reino de Deus, que traria o juízo das nações, o juízo dos poderes das trevas. Cristo também é chamado de mestre, de rabi, embora ele seja a própria sabedoria. Ele é considerado amigo de publicanos e de pecadores. Isso mostra o modo como Cristo está nos evangelhos sinóticos, preocupado com aqueles que estão mais baixos na sociedade, aqueles que são mais julgados e menos valorizados dentro de uma hierarquia social. O Evangelho de Lucas, mais uma vez, enfatiza essa dimensão. Há outros títulos nos evangelhos sinóticos, como Santo de Deus, Profeta, Emanuel e Salvador. E nós vemos que os evangelhos sinóticos se preocupam também com a relação entre Jesus e a lei. Dentre as preocupações de Jesus estão seus ensinamentos morais, que enfatizam o amor a Deus, o amor ao próximo, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, como padrões hermenêuticos que ajudariam na interpretação e na aplicação da lei. Mas esses ensinamentos vão até o amor ao próximo, além dos debates em torno do sábado, do divórcio, da pureza alimentar e pureza ritual da lei. Uma ênfase particular do Evangelho de Lucas, também presente nos outros evangelhos, é o custo do discipulado, uma exigência total de entrega de vida a Jesus. Em continuidade com a esperança messiânica de Israel, Jesus afirmava a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. Além disso, em vários momentos, ele fala do dia do juízo do inferno, como um castigo para várias cidades. Esses conceitos são conceitos já presentes no judaísmo apocalíptico da época. A ressurreição, o mundo vindouro, o juízo, o inferno, são noções que aparecem na literatura apocalíptica da época, em certo ramo do judaísmo. E Cristo, ele aproveita essas noções na teologia dos evangelhos sinóticos. Entretanto, sobressai o ensino sobre a vinda do Filho do Homem, frequentemente confundida no discurso cristão com a segunda vinda de Cristo que nós esperamos como cristãos, embora nunca seja mencionada com esse nome na Bíblia, mas nós não devemos fazer essa confusão. Em ambos são momentos de juízo, um sobre a nação de Israel, outro sobre toda a humanidade. Mas com esse nome, a vinda do Filho do Homem aparece apenas nos evangelhos sinóticos, especialmente nos contextos em que Cristo profetiza o juízo sobre a cidade santa de Jerusalém e do seu templo. Assim como foi com Jeremias, o Cristo traído profetiza o fim da cidade traidora. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A vinda do Filho do Homem ocorreria na geração do ministério de Cristo, antes de terminada a evangelização de Israel e antes da morte de todos os apóstolos, durante um período de perseguição. Cristo prometeu aos seus algozes, desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. A linguagem sobre a vinda do Filho do Homem é derivada da profecia de Daniel 7, na qual o Filho do Homem recebe do ancião de dias o reino. Na interpretação que o profeta recebe, isso significa o fim da perseguição dos santos do Altíssimo. Eles são o Filho do Homem na profecia original. Fim da perseguição deles pelos impérios bestiais. As profecias de Cristo empregam uma linguagem alegórica derivada do Antigo Testamento. Relâmpagos, nuvens, anjos, glória, estrelas cadentes, escuridão, lua de sangue, que designa no Antigo Testamento o fim de uma era e tem noções políticas, tem conotações políticas, especialmente ligadas à soberania do reino de Deus sobre os reinos dos homens. É uma simbologia poética hebreia do juízo divino que liberta os servos perseguidos. A vinda do Filho do Homem foi o juízo de Deus sobre a nação de Israel, culminando na queda de Jerusalém no ano 70.